Bom, constantemente eu tenho recebido uma série de mensagens das mães com dúvidas muito normais, né, com relação a colocar o primeiro brinco da criança e etc. Então eu resolvi anotar todas essas perguntas e em um único vídeo eu vou dar todas essas respostas, sanar as dúvidas, né, que venha a aparecer normalmente. Mas antes de explicar bem e responder essas dúvidas, eu gostaria um pouco de falar quem eu sou. Por que isso? Porque assim, hoje a internet está aí, as pessoas postam vídeos, trazem informação, trazem conteúdos. E assim, eu particularmente, eu tenho o hábito de quando eu vejo algum assunto que é do meu interesse, eu costumo buscar quem é essa pessoa que escreveu, que falou e etc. Eu acho isso muito importante. Então, em função disso, eu vou explicar um pouco da minha trajetória, como tudo começou, como que eu cheguei aqui. Tudo começou em 99, tem muito tempo, né? Eu era técnica em enfermagem, sempre trabalhei em hospitais de grande porte, trabalhei com UTI neonatal e berçário. E depois a coisa foi indo, eu resolvi estudar um pouco mais, então eu fiz uma faculdade de enfermagem, dei uma pirada no meio do caminho, porque eu resolvi, depois da faculdade, resolvi fazer uma pós-graduação. Antes de acabar essa, eu emendei outra, enfim. Hoje eu tenho 3 pós-graduação, uma em enfermagem do trabalho, auditoria em sistemas de saúde e enfermagem neonatal e pediátrica. Nesse processo também, eu resolvi fazer um mestrado relacionado à amamentação do recém-nascido prematuro. E depois que eu acabei o mestrado, eu continuei participando, né, do grupo de pesquisa e acabei indo para o doutorado. E hoje eu sou aluna de doutorado, eu estou numa fase de coleta de dados. E a minha tese é sobre uma escala de tradução e validação de amamentação do recém-nascido prematuro, uma escala que tem como objetivo dar um empoderamento para a mãe poder amamentar. Essa escala ela foi escrita na Suécia e eu estou traduzindo e validando ela aqui para o Brasil. Obviamente que não sozinha, existe todo um processo, um protocolo que tem que seguir, vários profissionais estão participando disso, tem tradutores, juízes, experts no assunto relacionado à amamentação e vamos ver que provavelmente no futuro a gente vai ter um pouquinho de um legado mesmo, né, para deixar para as crianças e para as mães. Mas enfim, por que eu quis chegar nessa parte? Porque eu estar hoje aqui falando sobre furar orelhinha de bebê. Tudo começou, gente, na verdade, de forma muito imprevisível. Eu já trabalhava em UTI neonatal na época, né? E a minha sobrinha nasceu, a Júlia. Então a minha tia, ela é do Sul, então ela falou assim: Suzana, você vai furar a orelha da Júlia. Aí eu falei assim: como assim, tia? Eu não sei furar a orelha. Aí ela: não, mas poxa, você trabalha em UTI neonatal, você está acostumada a posicionar veia, fazer tudo, é muito simples. Aí eu falei assim: não, tia, não dá. Aí ela: não, olha só, lá na minha terra, no sul, a gente furava a orelha, botava uma rolha de cortiça atrás da orelha, botava gelo, vinha com uma agulha estéril e furava. E na época até passava uma linha, tudo, mas não. A gente vai botar, você vai furar com a agulha, eu seguro a Júlia, e você fura, bota o gelo e depois a gente coloca o brinco. Aí eu falei assim: tá. E a minha irmã não estava em casa nesse dia, ela estava trabalhando, mas ela sabia e deixou, enfim, confiou. Aí foi lá, minha tia me explicou direitinho como que eu tinha que fazer
eu, assim, quando ela segurou a minha sobrinha na época tinha uns 3 meses, mais ou menos, já foi aquele escândalo, aquela choradeira, enfim. Aí eu furei a primeira, mas foi horrível, porque assim, a minha sobrinha chorou muito, sangrou, enfim, foi um caos total. E eu falei assim, não, tia, eu não vou furar outra. Aí ela, não, você tem que furar, porque ela não pode ficar com um brinco só. Enfim, aí eu fui, coloquei o outro brinco, mas eu fiquei traumatizada com aquilo, com aquela cena e etc. Aí passou o tempo, né? Mas enfim, botei o brinco. Passou um tempo, eu fui trabalhar num berçário de uma maternidade de grande porte no Rio de Janeiro. E eu achei muito interessante que quando eu cheguei lá, as mães ligavam muito para lá para poder pedir para alguma enfermeira furar a orelhinha. E tinha algumas meninas que furavam lá no berçário e eu achei aquilo muito estranho. Eu falei assim, gente, elas te ligam para furar a orelha, mas aí eu contei a minha experiência. Eu falei assim, nossa, eu tive uma experiência tão ruim com a minha sobrinha. E elas falaram assim, não, a gente coloca uma pomada anestésica e fura com o próprio brinco. É bem tranquilo. Aí eu falei assim, sério? Enfim. Aí passou algum tempo, tinha uma das nossas colegas de trabalho, né, que resolveu fazer o segundo furo e uma das meninas que já colocavam foi colocar lá mesmo, né, dentro do berçário. Aí eu falei assim, não, vou lá ver como que é isso, né, fiquei curiosa. E quando eu vi, eu pensei, nossa, eu fiz uma técnica totalmente errada com a minha sobrinha. A minha sobrinha não precisava ter passado por isso se eu soubesse da técnica certa. E depois disso eu resolvi começar a furar também, né? Aí essa mesma menina que estava colocando, eu falei com ela que eu ia começar a furar também, falei com a chefe do berçário, enfim. E elas falaram assim, não, Suzana, tudo bem, você também quer furar, o sol nasceu para todos. E aí, então, assim, nessa primeira, antes de começar a pegar o primeiro neném para eu furar, eu conversei com essa minha amiga, falei assim, você vai comigo e me mostra de novo? Porque, assim, eu tinha visto ela colocar na orelha de um adulto, eu não tinha visto ainda num bebê. Aí ela, não, eu vou com você. Eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a criança, vou explicar para a mãe da criança que você vai junto comigo, mas quem vai furar é você e você recebe e tal. E ficou combinado assim, e era muito fácil lá, porque assim, toda vez que a gente entrava no berçário, que era menina, a família já perguntava como é que fazia para furar a orelha, se a gente furava, etc. E naquele dia mesmo, uma das crianças que eu estava cuidando, a mãe pediu, eu falei assim, não, tem uma menina lá no berçário que fura. Aí até expliquei para ela, poxa, inclusive eu vou começar a furar também, estou aprendendo, eu posso ir junto. E ficou tudo certo, a gente foi, ela furou. E depois daquele dia eu comecei. E foi muito legal, eu comecei a curtir muito esse processo, né? E o que é interessante é que quanto mais o tempo passava, mais eu me encantava com esse processo, porque assim, primeiro que eu amava trabalhar com bebê, é um universo totalmente diferente e para mim foi um laboratório, porque assim, em cada casa que eu entrava era uma história, um processo assim que eu acabava compartilhando um pouco da minha experiência a nível de berçário com as mães, que estava assim naquele momento ainda de dificuldade, de privação de sono, etc. Então, enquanto eu colocava a pomada anestésica e ficava aquele período de 30 minutos, eu sempre conversei muito com a família. E isso para mim foi uma coisa que me deu uma experiência muito grande, até de compreender aquele momento que a família está passando, de compreender as dúvidas e a insegurança que as mães têm, etc. E a história começou, depois, com o tempo, começou uma propaganda boca a boca do meu trabalho, né? Uma mãe passando para outra. Depois começaram a vir alguns pediatras que me conheciam lá do berçário mesmo e começaram a me indicar. E assim, foi
Tem um pediatra, inclusive, que, assim, eu tenho um grande carinho por ele. Eu vou até citar o nome dele aqui, que eu acho que eu tenho que deixar essa gratidão aqui por ele, que é o Dr. João Maurício Scarpellini Campos. Ele é, assim, uma pessoa excepcional e começou a me indicar. Hoje ele é até pediatra do meu filho hoje também, depois isso acabou acontecendo. E é uma pessoa que eu confio muito, muito mesmo. Qualquer coisa com o Guilherme, eu ligo logo para ele, enfim. E ele acabou me direcionando para um patamar que bem diferente, né? Assim, ele tem um público-alvo, né? De pessoas assim da alta sociedade, muitos artistas, etc. E isso fez com que eu começasse a atender diversos artistas e a coisa foi crescendo, crescendo. Depois veio uma fase que também foi um grande boom no meu negócio, que foi a Agendinha Carioca. Eu até gravei um vídeo há pouco tempo explicando como que a Agendinha Carioca chegou na minha vida e super agradecendo a Antônia Leite Barbosa pela indicação, por eu estar dentro da Agendinha, né? E isso abriu um leque, me jogou até muito mais para um patamar da internet, que era uma coisa que eu não tinha. Na época eu não tinha nem site, tive que fazer correndo, enfim. Então, assim, essa é um pouco da minha história, como tudo começou, e hoje a coisa está crescendo de forma muito expressiva e fez com que eu começasse a vir para cá, para a internet, sim, porque, assim, é exatamente na internet que todas as pessoas estão, e eu percebi que eu poderia contribuir com isso, poderia sanar as dúvidas, tanto das mães quanto de alguns profissionais que pretendem fazer também esse trabalho, e eu poderia estar ajudando. Então, eu comecei a anotar, essa semana foi uma série de perguntas. Assim, na verdade, são perguntas constantes, mas parece que a coisa tomou uma dimensão diferente. E eu tô com algumas perguntas aqui das mães e vou responder aqui rapidinho para vocês. A primeira delas é: quando colocar o primeiro brinco? Bom, eu sempre sugiro conversar com o pediatra que vai acompanhar a bebê. Por que isso? Alguns pediatras liberam logo assim que a criança nasce, enquanto outros preferem esperar um mês. E eu penso o seguinte: se você escolher o pediatra da sua filha, você tem que seguir a rotina dele, entendeu? Porque, assim, o pediatra é um profissional que vai acompanhar a sua bebê durante muitos anos. Então, assim, se ele falar para você, olha, fura com um mês, ok, fura com um mês. Se ele falar, pode furar logo, ok, tudo bem, ele está acompanhando a criança, tá vendo? Então, com relação à idade, eu sempre sigo esse critério. Uma outra pergunta que todo mundo me faz é: vai doer? Bom, eu coloco de uma forma que eu coloco uma pomada anestésica, a criança fica 30 minutos com essa pomada e depois eu furo com o próprio brinco. O que é importante é que esse brinco seja de ouro para não ter problema de inflamar, e pode ser qualquer brinco, desde que seja de ouro. E tem todo um preparo que eu faço também, além da pomada. Eu utilizo um paquímetro para verificar a simetria, ver o local ideal, de acordo com a anatomia da orelha da criança. Uma outra questão é como que é a limpeza e os cuidados. Tem 2 cuidados básicos para se fazer. Um deles é rodar o brinquinho. Porque, assim, a tendência é da orelha cicatrizar em cima do brinco, fazendo ele grudar. Então, para isso não acontecer, tem que ter um leve movimento. E quando fazer isso? Eu sempre falo para as mães assim: aproveita na hora da mamada, que aí não vai ter como esquecer. Tá mamando no peito? Vai, roda um pouquinho o brinco. Vai pro outro? Roda também. Ah, a criança não mama no peito, não tem problema. No momento que tá no colo, tá brincando, olhou pro brinco, lembrou desse detalhe, roda um pouquinho. Eu até sugiro, assim, rodar 3 vezes ao dia, tipo manhã, tarde e noite, que aí não tem como esquecer. Além desse cuidado de rodar o brinquinho, um outro cuidado que, assim,
fundamental é limpar com álcool a 70%. O mesmo álcool que vocês usam no umbigo. Não tem mistério, não precisa tirar o brinco para isso, vocês só vão empurrar o brinco para frente, aí fica uma folga entre a orelha e o brinco. Você vai vir com um pedacinho de algodão ou cotonete com álcool, vai limpar naquela região, depois empurra para trás e limpa na parte de trás também. Só isso, mais nada. A criança vai ficar enjoada naquele dia? Não, vida normal. Entendeu? Quando a gente coloca com o próprio brinco, a pressão é pequena, porque é a pressão com a própria mão. Tem como parar no meio do caminho, se a criança mexer. Então, e assim, nem fica vermelho. Exceto assim, se for uma criança com a pele muito clara, por mais que ela não sinta dor, eu aperto pro brinco passar. Então, às vezes fica um pouquinho vermelhinho, mas no mesmo dia sai, tudo bem tranquilo mesmo. Uma outra questão é a diferença entre furar recém-nascido, furar na época de lactente ou criança maior. Isso diferencia no meu caso, porque, por exemplo, o recém-nascido, ele tem alguns detalhes peculiares. Um deles é que ele quer mamar toda hora, fato, né? As mães que estão com o bebê pequenininho sabem bem o que é isso. Então, assim, eu respeito o estado comportamental da criança. Nesse período que eu tô botando a pomada anestésica, eu observo a criança. Tô limpando o brinco, mas estou observando. Tô conversando com a família, mas estou de olho na criança. Então, assim, se eu percebo que a criança quer mamar, eu já falo para a mãe, já até ficar no peito. Às vezes, o tempo todo que eu tô limpando o brinco, preparando tudo, eu falo assim, não, pode deixar mamando. E depois eu já deixo a criança ali mesmo, porque quanto menos a gente mexe com a criança, tira de um lugar para o outro, é melhor. Porque, assim, o recém-nascido, ele tem um detalhe dele, do estado comportamental, que é quando ele, às vezes, está naquele momento ali da mamada, está se sentindo tranquilo, seguro. Se você tira a criança dali para levar para um outro ambiente ou para trocar de colo, ele, às vezes, agita e demora para... Se começa a chorar, ele demora para conseguir voltar e estabilizar novamente, entendeu? É a própria imaturidade mesmo do sistema que faz isso. Então, no recém-nascido eu faço isso. Um outro detalhe do recém-nascido é que ele tem a orelhinha um pouco mais colada e o ombrinho muito próximo da orelha. Então, tem que preparar bem essa posição para que não, na hora da simetria, de marcar, isso não venha prejudicar. Principalmente, né? Porque é uma coisa que vai ficar para sempre. Então, assim, a gente tem que pensar em todos esses detalhes, porque a criança vai crescer com o brinco. Agora, quando eu furo de um bebê maior, tipo 3 meses, 6 meses... aí já é um pouco diferente, porque assim, não é uma criança que fica no peito toda hora. Por falar nesse negócio de peito, deixa eu só voltar, eu até brinco com as mães, né, porque às vezes eu chego e falo assim, aí eu percebo que a criança quer mamar, aí eu falo assim, pode colocar no peito, eu vou furar no peito mesmo. Aí elas falam assim, não, mas ela já mamou. Aí eu falo assim, não, olha só, dia de furar a orelha tem lanche extra, certo? Então vai ficar mais tranquila, elas começam a rir e tal. E a criança adora, né? Porque lanche extra é com elas mesmas. E fura mamando, bem tranquilo. Agora, voltando lá, na criança maior. Já é uma criança que não mama toda hora. E é uma criança que já interage mais com brinquedos. Então, o que eu faço? A única ajuda que eu peço da família é que brinque com essa criança. Porque assim, a criança, ela não gosta que a gente segure. Se a gente for segurar, ela já vai começar a chorar só porque está segurando. É igual uma vacina. Antes da agulha chegar, a criança já está chorando. Porque geralmente quem está segurando já está nervosa. Então passa essa energia do nervosismo para a criança. Então acaba sendo um caos. Então, assim, eu prefiro que não segure a criança. E a criança que eu percebo que quer brincar, que quer interagir,
eu deixo. Então, eu peço para a família pegar vários brinquedos. Eu até brinco e falo assim, olha, tem que ser mais de um, porque eles têm prazo de validade. E é verdade, né? A criança começa com um brinquedo numa orelha, no outro, ela já enjoou daquele brinquedo há muito tempo, já que é uma coisa diferente. E a ajuda que eu peço para a família é isso, que brinque com a criança. Por quê? Eu me aproximo demais da criança para poder medir, para marcar, para limpar. Então, assim, naquele dia, eu sou novidade para aquela criança. Então, ela vai querer olhar para mim o tempo inteiro. E tem momentos que eu preciso de alguns ângulos para marcar, para medir, e eu preciso direcionar o rostinho dela para um outro lado. Então, eu sempre falo para a família, olha, brinca para olhar para esse lado. Aí a criança vira para mim. Aí a gente vai lá e volta, tudo bem, brinca para lá. Até conseguir marcar e fazer tudo. E é super legal também, são crianças que foram às vezes brincando, rindo. Depois, se vocês tiverem oportunidade, no Instagram eu tenho alguns vídeos desses já publicados. Depois eu vou colocar outros aqui no canal também, é super legal. Furar brincando e rindo, né? Quem não quer? Principalmente que é uma coisa, né, que a gente vem com uma história do passado, da criança na farmácia, com todo mundo segurando. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer um cuidado mais humanizado, sem dúvida alguma, um ganho muito grande para essa criança, né, porque não tem estresse nenhum. Agora, acompanhando esse processo, né, que eu falei, né, do recém-nascido, do bebê e a criança maior. Gente, a criança maior é o máximo também. Assim, quando vem criança, a maioria fura bebê, isso é fato, mas tem algumas famílias que às vezes fica com medo de furar, porque para a criança não sofrer, não sentir dor, enfim. Mas não tem jeito. Quando vai para a escola, 3, 4 anos, elas começam a questionar por que as amigas têm brinco e elas não. E elas começam a pedir, não tem jeito, querem botar mesmo. Mas também é muito legal, porque assim, eu já encontrei uma forma de ser tranquilo também para essa criança maior que já entende mais. O que eu faço? Primeiro, ela quer botar. Então, ela já cria toda aquela expectativa, é o dia D na vida dela, né? Teve uma vez, foi engraçado, que quando eu cheguei que eu entrei no condomínio, cheguei assim na porta da casa que eu estacionei, ela estava no portão me esperando com a babá. Eu achei tão bonitinha, ela tinha 4 anos. E a babá falou assim, não, ela falou que queria vir aqui já tinha interfonado, né, na entrada do condomínio. E a babá falou, não, ela queria te receber aqui. Eu achei tão bonitinho. E é muito legal, assim, porque elas querem botar. Então, o que eu faço? Nesse momento que eu tô com anestesia, eu explico para elas que vai botar uma pomada mágica para não doer. Eu entro no lúdico delas, né? E nesse período que elas estão com a anestesia, ansiosíssimas, né? Porque querem botar logo e não entende porque tem que esperar meia hora, enfim. Aí eu falo, não, para a mágica fazer efeito tem que esperar meia hora. E nesse tempo eu brinco com elas, sento no chão se for preciso, porque a criança quer isso, ela quer atenção, ela quer brincar. E nesse processo ela acaba se sentindo segura com relação à minha presença. Então, na hora que eu realmente vou botar, aí eu, dependendo do contexto e da criança, naquele momento que eu observei que ela gostava, eu pergunto para a família também, assim, aí se é uma criança que gosta muito de assistir filme, vídeo, aí às vezes eu peço para na hora que eu vou botar, vamos assistir o filme que você gosta, enfim. Então é engraçado que elas querem contar, né? Já assistiram várias vezes o mesmo filme, então, e eu tô ali com elas, deita no sofá, tudo, aí enquanto eu tô botando o brinco, elas estão me contando filme, vendo ao mesmo tempo, então ela se distrai muito com o filme e eu consigo botar. Quando não tem TV, não tem vídeo, nem nada, aí eu brinco com elas, né? Tipo, me fala o nome de todos os amiguinhos da sua sala. Então, assim, no momento que ela para pensar o nome dos amiguinhos, aí eu ainda
vou um pouco mais forte, tipo assim, ó, só quero o nome das meninas. Então, às vezes elas conseguem falar 2 nomes só e pronto, eu já botei o brinco. Aí vamos pro outro, agora o nome dos meninos. E assim a gente vai numa brincadeira. Algumas eu peço para falar nome de lugares que querem conhecer. Eu faço de tudo para tirar o foco da criança daquele momento, daquele processo, para ser mais tranquilo. E no final, aí depois que coloca, é muito legal também, porque elas curtem demais. Aí eu deixo pegar espelho, vamos ver. Teve uma vez que foi muito engraçada, ela tinha 4 anos. E depois que eu coloquei o primeiro brinco, aí mostrei para ela o espelho. Ela ficou tão feliz, que ela já queria descer pro play para mostrar para as amiguinhas. Aí eu e a mãe falamos, não, não, espera, você tem que botar o outro, enfim. É muito legal. Teve uma há pouco tempo. Nossa, esse vídeo vale a pena vocês procurarem lá no Instagram, que é o vídeo da Maia. Nossa, a Maia é uma menina encantadora. Na verdade, a Maia, eu coloquei o brinco dela quando ela era bebezinha e durante um período ela tirou o brinco, não deixou a mãe botar, enfim. Aí passou um tempo sem brinco, a orelhinha dela fechou. E agora ela tá com 4 anos e aí começou na escola, né? As amigas tinham, ela pediu pra mãe para botar, aí me chamou de novo. E foi tão legal, gente. Vocês não têm noção de como eu acho que eu curti mais do que ela. Porque ela tava numa animação toda, né? E no final, e a gente ficou brincando o tempo todo, até no vídeo do Instagram, a mãe filmou muitos detalhes, a gente editou tudo, a gente brincou pra caramba. E na hora de botar, ela começou a cantar. Ela tinha cantado uma música para mim em inglês, ela estuda numa escola bilíngue, e aí ela começou a cantar na hora que tava botando brinco, e eu falei assim, me ensina essa música também. E aí ela foi me ensinando devagarzinho, com maior paciência, e era legal que enquanto ela cantava, me ensinava e eu botava o brinco. Então, assim, foi uma experiência bem legal, né? E assim, esses momentos, esses detalhes, gente, isso não tem preço. Assim, trabalhar com criança é assim maravilhoso. Mas vamos lá. Então, assim, coloca um bebê em criança e adolescente também é legal, porque elas estão na fase de querer botar o segundo furo, né? E o que é interessante é que, como já tem muitos anos que eu coloco, né, desde 99, agora, hoje, eu atendo as adolescentes, botando o segundo furo, que na época que eram bebês, eu fiz o primeiro furo. E elas mesmas falam, né? Teve uma que foi muito engraçado, que, assim, elas são super pra frente, né? Super despachada, enfim. Ela me ligou, ela tinha 14 anos, 13, 14 anos, sei lá. Ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, mas até então ela não tinha falado nada, né? Que eu já tinha furado a orelha dela quando ela era bebezinha. Aí me mandou me pedindo informação, eu passei tudo, ela agendou, enfim. Eu e ela o tempo todo conversando. Só que eu, né, tô achando que quando eu chegasse lá, a mãe ia estar lá, né? Aí quando eu cheguei, a menina tava em casa sozinha. Aí ela entra, não sei o quê. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei assim, a sua mãe não tá aí? Aí ela, não, ela não tá não. Aí eu falei assim, mas ela sabe que você vai fazer o segundo furo? Aí ela começou a rir. Aí ela, não, Suzana, você que furou o meu primeiro furo. Eu tenho até seu cartãozinho aqui até hoje. E eu achei tão legal aquilo. É um cartãozinho com uma carinha de bebê que eu usava até hoje, né? Eu uso um cartão sempre com carinha de bebê. E eu achei legal ela ter guardado, né? E ela falou assim, não, fica tranquila que minha mãe já tá chegando. E de fato, depois a mãe dela chegou, eu até lembrei dela, foi legal. E aí isso que eu achei assim interessante, né? Porque as adolescentes querem fazer o segundo, o terceiro furo e por aí vai. E algumas mães também acabam furando junto, né? Às vezes eu chego para furar da neném. Teve uma há pouco tempo que foi engraçada, que ela falou assim: você fura em adulto também? Eu falei assim: furo. Inclusive, assim, o meu segundo furo foi eu que fiz, com a mesma técnica, né? Então ela falou assim: não, então assim, já que eu vou furar da minha filha, vou furar o meu também, que eu quero ver como que é. Enfim, então assim, acabou que foi um momento muito legal, né? Porque mãe e filha furaram a orelha, ela fazendo o segundo furo.
Uma vez também eu furei da Bisa, foi o máximo da Bisa, nossa, um amorzinho. Ela tinha 80 anos e nunca tinha furado a orelha. E ela falava assim, era muito engraçado, né? Ela falava assim: ah, eu nem ligo, eu nunca tive brinco mesmo, mas elas estão falando que eu tenho que furar, então tá bom. Eu achei tão bonitinho. Foi um amor também. Enfim, assim, em cada casa que eu chego, eu acabo tendo uma história para contar, guardo muita coisa boa, converso muito com as famílias e é isso que me motiva, né, a continuar esse trabalho e também poder estar aqui hoje colocando, tirando essas dúvidas. Tem outras também, só que assim, o vídeo vai acabar ficando muito extenso e eu tenho que ficar por aqui, tá bom? Até a próxima.